Turma, agora nós vamos falar de primeiros socorros psicológicos. Existem diversas urgências e emergências de ordem psicológica, psiquiátrica, que obviamente existem protocolos específicos para as equipes de saúde que atuam no atendimento pré-hospitalar, onde muitas vezes existem indicações de fazer uma contenção física, uma contenção química com drogas. E por outro lado, existem também na literatura recomendações voltadas a nível de primeiros socorros, ou seja, para qualquer cidadão leigo que não seja da área de saúde, não seja da área de APH, que possa ajudar alguém que se encontre numa situação de emergência ou de urgência psicológica. Portanto, nós vamos trazer aqui as principais literaturas e as recomendações voltadas para esse tipo de situação. Vamos falar principalmente da Cruz Vermelha Internacional, Federação da Cruz Vermelha Internacional, que tem o conteúdo mais completo sobre o assunto. E vamos trazer também a parte do Guideline da Cruz Vermelha Canadense, que traz de uma forma mais sintetizada recomendações gerais sobre esse assunto. Vamos começar pela Cruz Vermelha Internacional, vamos destrinchar as diferentes situações específicas e, na sequência, para fechar esta parte, nós vamos falar então da Cruz Vermelha Canadense. Bom, nesta parte 6, nós vamos abordar alguns tópicos. Primeiro, vamos falar da abordagem de primeiros socorros com a visão geral, ou seja, aquilo que se aplica, os principais princípios à grande maioria das situações. Na sequência, nós vamos falar de algumas peculiaridades que existem em relação a crianças e adultos, ou seja, na criança tem algumas coisas que a gente tem que estar atento. Na sequência, nós vamos falar sobre técnicas de desescalonamento de comportamento violento, ou seja, uma pessoa que está apresentando algum tipo de agressividade ou algum potencial de violência, existem técnicas para que a gente possa reduzir a probabilidade dessa pessoa agir para agredir alguém, por exemplo. Na sequência, nós vamos falar também sobre técnicas para acalmar pessoas que estão em perigo. E aqui existe uma diferença. Alguém que está com comportamento violento e alguém que está nervoso, mas que está em uma situação de perigo, onde a gente pode, a nível de primeiros socorros, acalmar essa pessoa. Então vamos falar sobre esses 4 tópicos e aí nós vamos entrar em algumas situações específicas. A angústia mental no evento traumático, por exemplo, alguém se envolveu num acidente fatal, onde percebe que a própria família teve um agravo muito grande ou numa situação de uma catástrofe, de uma calamidade, algo que afeta de forma aguda o psicológico da pessoa envolvida numa situação como essa. Na sequência, nós vamos falar também de outra angústia mental relacionada com ideação suicida. Lembrando que existem protocolos para equipes de saúde, de APH, de segurança para abordagem de um paciente suicida, que são técnicas específicas mais aprofundadas que requerem um treinamento extenso, aprofundado, e existem os protocolos, as recomendações a nível de primeiros socorros para quem está ali ao lado de alguém que apresenta uma ideação suicida. E é muito importante que a população geral saiba o que fazer e principalmente o que não fazer nessas situações para diminuir a chance de quem está com a ideação suicida cometer o ato e, ao mesmo tempo, fazer com que haja tempo que as equipes especializadas cheguem na cena para tentar reverter a situação. O terceiro grupo de angústia mental, apresentado no Guideline da Cruz Vermelha Internacional, é o luto agudo. Ou seja, existe uma forma, algumas recomendações de lidarmos com a pessoa que está numa situação de luto agudo. Lembrando que o luto é uma situação totalmente normal nas pessoas que perdem algum ente querido, mas existe uma gradação onde a intensidade do luto pode ser menor ou maior, levando até alguns perigos e complicações. E por fim, nós vamos falar sobre a visão geral trazida pela Cruz Vermelha Canadense no que diz respeito às considerações sobre a visão geral dos primeiros socorros psicológicos. Então, essa primeira parte aqui, que é da Federação Internacional da Cruz Vermelha, e essa última parte aqui a gente vai aproveitar para trazer essas considerações específicas até não mencionadas anteriormente, e algumas coisas vão servir de revisão em consideração final deste módulo, dessa parte 6 do nosso curso de primeiros socorros. Bom, começando aqui falando sobre alguns métodos que existem para ajudar pessoas que estão em situação de risco, em situação de perigo, nós temos primeiro, o princípio de ajudá-las a se sentirem mais calmas e apoiadas, a eliminar o sentimento de a pessoa estar sozinha, desamparada. Então, acalmar essa pessoa e
dar o devido apoio. Segundo, é importante abordarmos tanto as necessidades emocionais quanto as necessidades sociais. Muitas vezes elas estão interligadas. Questões sociais podem servir como gatilho ou como base para uma alteração aguda do estado emocional que necessite cuidados de primeiros socorros psicológicos. Então, são dois aspectos importantes para a gente trabalhar, emocional e social, e trabalhar ambos juntos. Existem habilidades esperadas para quem vai prestar o primeiro socorro psicológico. Quando nós falamos de primeiros socorros, a gente pensa muitas vezes em suporte básico de vida, controle de hemorragia, atendimento de uma vítima de trauma, fazer imobilização, às vezes, de um membro fraturado ali, por exemplo, ou atender uma emergência clínica, uma emergência, uma intoxicação, um afogamento, uma emergência com animal peçonhento, por exemplo, mas nós esquecemos que esses são um conjunto de habilidades fundamentais que um prestador de primeiros socorros tem que ter e, consequentemente, que um instrutor de primeiros socorros tem que ter para transmitir para os seus alunos. Primeira situação, como avaliar uma situação para poder identificar o que é que está acontecendo, qual é a demanda, quais são os potenciais riscos apresentados na cena, para que ele possa optar por uma estratégia de abordagem. Segundo, reconhecer os padrões comuns de reação às crises. E nós vamos destrinchar ao longo desse módulo esses diferentes padrões que podem ser identificados e que levem, então, a uma abordagem padronizada. Terceiro, como se aproximar de uma vítima mantendo a sua segurança. Lembrar que, a depender da situação, uma pessoa que está num surto psicótico, por exemplo, que está com uma distorção da realidade, que está num surto psiquiátrico, esta pessoa, que em condições normais pode ser uma pessoa absolutamente gente boa, inocente, neste momento ela pode ser um risco, a depender do padrão encontrado. Por exemplo, uma pessoa que ameaça agredir, que porta algum tipo de arma branca, algum tipo de arma de fogo, nós temos que identificar e saber de que forma nós podemos intervir a nível de primeiros socorros. Outra habilidade importante é saber manter a calma, por isso que o equilíbrio e a gestão emocional própria é fundamental para poder ajudar alguém numa situação como essa, e gerenciar as emoções, tanto as suas emoções, principalmente, primeiro, as emoções de quem está na cena, quem está presenciando, as testemunhas, os parentes, os envolvidos na situação, e, por último, as emoções da própria vítima que está numa situação de emergência psiquiátrica, psicológica. Portanto, gerenciamento de todas as emoções é uma habilidade fundamental. E, por fim, o como fornecer o apoio emocional e a ajuda prática. Então, perceba que essa parte de apoio emocional e ajuda prática vem por último. A tendência é acharmos que alguém está em perigo, eu tenho que chegar e intervir para ajudar essa pessoa. Só que, ao fazer isso, sem identificar todos esses passos anteriores, eu corro o risco de me expor numa situação de risco, corro o risco de fazer algo que vai agravar ainda mais a situação, que vai expor outras pessoas à situação de risco. Portanto, temos que primeiro avaliar a situação, temos que reconhecer os padrões, se aproximar em segurança, fazer um gerenciamento emocional de todos os envolvidos, principalmente o seu, quem está contigo e da própria vítima, para aí sim poder intervir com a vítima, oferecendo o apoio emocional da forma correta e a ajuda prática que a gente vai destrinchar nos próximos slides. Bom, o Guideline da Cruz Vermelha Internacional traz um princípio através de um método mnemônico em inglês, LLL, que seria o Look, Listen and Link. Traduzindo para o português, temos que aprender a observar, ouvir e ligar. Vamos entender o que é que nós temos em cada um desses passos aqui. Bom, primeiro, o que é que nós temos que observar? Observar informações sobre a ocorrência, onde está acontecendo essa ocorrência, por que está acontecendo essa ocorrência, quantas pessoas estão envolvidas, qual é a idade da pessoa, se é um adulto, se é uma criança, qual o possível motivo, gatilho aconteceu ali. Então, nós temos que obter o máximo de informações, porque essas informações elas podem ser extremamente
extremamente e serão extremamente úteis para a equipe especializada que vai lidar com essa vítima. As equipes especializadas, elas utilizam muitas dessas informações para estabelecer a estratégia de abordagem que vai trazer uma maior probabilidade de resolução do problema. Então, identificar quem está precisando de ajuda. Às vezes pode até parecer que uma pessoa está precisando, mas de repente uma outra também pode estar precisando ali na cena. Avaliar todos os riscos, isso aí já está acostumado no APH e primeiros socorros. O que é que essa cena apresenta de risco? Apresenta um risco químico, de repente, um risco biológico, um risco físico de uma agressão, está numa questão de altura, existem objetos perigosos ali, a pessoa que está ali apresenta um risco potencial sim ou não? Existem lesões físicas que possam transformar uma cena de primeiros socorros psicológicos numa cena de primeiros socorros a uma situação de trauma, por exemplo, ou uma situação de emergências clínicas, uma pessoa que começou com alteração aguda do estado mental e evoluiu com uma condição clínica, uma crise asmática, um AVC, um infarto, por aí vai. Quais são as necessidades básicas e práticas imediatas? Existem coisas simples que podem ser resolvidas no momento. Por exemplo, uma pessoa que está ali, por exemplo, com fome, uma pessoa que está precisando de um descanso porque está numa exaustão, há algo que pode ser feito no momento para poder ajudar a pessoa, algo óbvio, algo simples que tem a ver com necessidades básicas. Quais são as reações emocionais envolvidas nessa cena? O que é que tem? Tem tristeza, tem agressividade, tem euforia, tem depressão? O que é que parece estar predominando naquela cena? Bom, segundo, ouvir. Então, primeiro, observar. Segundo, ouvir. O ouvir se refere a como o prestador de primeiros socorros aproxima-se de alguém, prestando atenção, apresenta-se. Por mais que tenha aqui o ouvir nesse método, perceba que esse método é um método que, neste passo, já tem a ver com a aproximação, o início de uma intervenção por parte do prestador de primeiros socorros, onde no primeiro passo ele só estava observando e agora ele vai se aproximar, porém com o foco principal em ouvir, para ir captando as necessidades e saber ter mais elementos para poder intervir ou repassar essas informações. Então é importante, um passo importante, apresentar. Olá, eu me chamo Leonardo, eu sou socorrista, eu estou aqui para buscar entender o que está acontecendo e ver de que forma a gente pode resolver essa situação. Tá? Uma coisa muito importante é não prometer coisas que você não possa cumprir para alguém que está numa situação como essa. Prestar bem atenção, escutar ativamente. Você tem que escutar muito mais do que você tem que falar. E não é só ouvir. É escutar. Ouvir é simplesmente fazer com que o seu sentido aqui, ele ouça os sons, as palavras emitidas. Escutar é buscar ouvir, interpretando, processando aquilo que está sendo dito em busca de encontrar sinais ou caminhos para uma possível resolução. Importantíssimo aceitar os sentimentos do outro. Não é o outro que está na situação de vulnerabilidade que tem que aceitar os seus sentimentos nesse momento. É você que tem que aceitar os sentimentos do outro, vítima numa situação, muitas vezes, de alteração do estado emocional, do nível até mesmo do estado de consciência. Portanto, pode ser uma pessoa muito próxima que nunca apresentou algo do tipo e a tendência de quem está ao lado, às vezes, ao não entender, querer partir para a agressão, para a briga, para o julgamento, e isso pode piorar a situação. Algo muito importante que precisa tentar ser feito é buscar acalmar a pessoa que está em perigo e não fazer nada para aumentar ainda mais o nível de estresse da mesma. Ela não precisa de alguém que bote o dedo na cara, que queira partir para a agressão, que queira xingar, gritar mais alto, não. Esse não é o papel do prestador de primeiros socorros. Isso está contraindicado em qualquer literatura de primeiros socorros. Nós precisamos nos colocar a serviço de quem está numa situação de vulnerabilidade para, através da nossa ação, ajudar essa pessoa e não fazer aquilo que a gente acha melhor para nós mesmos, como desabafo, algo do tipo. Importante perguntar sobre necessidades e preocupações. Ao invés de você querer trazer uma solução, faça isso, faça aquilo, primeiro pergunte o que é que está acontecendo. O que é que está te preocupando? Do que é que você precisa? E é diferente de você perguntar, por exemplo, como eu posso ajudar? O que eu preciso fazer para te ajudar? Porque não necessariamente aquilo que ele
precisa ou quer, você pode fornecer. Então, cuidado ao perguntar como você pode ajudar, porque se ele te falar e você não puder ajudar daquela forma, já vai ser uma quebra de elo, uma quebra de vínculo. Ao invés de perguntar como você pode ajudar, pergunte o que é que está acontecendo, o que é que está te preocupando. Você está precisando de quê neste momento? Para a gente começar a levantar informações para encontrar caminhos para resolver o seu problema. E ajudar a encontrar soluções para problemas imediatos. Soluções práticas, que sejam viáveis, que sejam factíveis. Não coisas que venham a aumentar o risco. Por exemplo, tem uma pessoa numa situação de primeiro socorro psicológico, de emergência nesse sentido, de alteração aguda do estado mental, por exemplo, comportamental, que pede, eu quero uma faca, quero uma arma. Você não vai pegar uma ferramenta e começa a entregar para ela. Nesse caso, você vai ter que conversar, que acalmar, fazer a pessoa entender que você não pode, ser sincera. Aquilo que você não pode fazer, você não tem que fazer de conta que vai fazer, porque você quebra o vínculo. Porque você precisa criar confiança na cena e a confiança se cria através da sinceridade. Olha, eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar uma arma que vai te colocar em risco, ou que você possa colocar em risco outra pessoa. O que é que está acontecendo com você? O que é que está te preocupando? O que é que você precisa? Vamos se acalmar. Vamos buscar encontrar uma solução juntos. E aí, ouvir atentamente e buscar sutilmente nessas informações fornecidas e encontrar caminhos. E, por fim, o terceiro passo aqui do método LLL, Look, Listen and Link, observar, ouvir e ligar, agora é o passo de começar a criar algumas ações importantes. Então, acessar essas informações que foram obtidas e transformar essas ações em ações práticas que vão ajudar. Conectar com pessoas queridas e apoio social. Então isso é muito importante. Apesar de que existe aqui uma observação que, a depender, por exemplo, um tentante, alguém com ideação suicida, às vezes ela pode exigir a presença de alguém na cena, e essa pessoa, ao chegar na cena, é o gatilho para ela cometer o ato, porque ela queria fazer na frente da pessoa. Então, o prestador de primeiros socorros tem que observar a situação, o que é que está acontecendo, o tipo de demanda psicológica, psiquiátrica que está surgindo ali, para decidir que tipo de pessoa, que tipo de apoio emocional é seguro trazer na cena. Então isso é algo que vai ter que ser avaliado a cada caso, com a ideia e a consciência de que nós temos que trazer isso para ajudar a pessoa. Se houver uma suspeita de que aquela pessoa que está vindo ali não está vindo para ajudar a acalmar, e sim uma pessoa que você já percebeu que existe um rancor em relação àquilo, que aquela pessoa pode ser a causa desse distúrbio no momento, então trazer essa pessoa pode fazer com que as coisas piorem. Então nós temos que, através do observar, através do ouvir, identificar, coletar as informações que vão fazer com que a gente saiba se a gente pode trazer determinada pessoa, sim ou não, de forma segura na cena. Resolver problemas práticos que podem ser resolvidos, problemas simples, e, muito importante, acessar serviços e outras ajudas. Como nós mencionamos anteriormente, existem serviços especializados, como, por exemplo, a equipe do SAMU, uma equipe de bombeiros, uma equipe policial que é treinada para lidar com situações de crise, para lidar com situações de violência, de sequestro, de ideação suicida e por aí vai, de surto psicótico. Então, o prestador de primeiros socorros, ele não tem o poder de chegar e resolver qualquer coisa. Por isso que o primeiro passo talvez seja alertar o prestador de primeiros socorros que ele só pode se aproximar se ele avaliar que aquilo é algo seguro a ser feito. É muito mais importante evitar que situações piores aconteçam e pedir ajuda do que querer chegar e resolver, porque nem sempre é simples, precisam de técnicas específicas que essas equipes têm, mas muitas coisas podem ser feitas, como nós estamos comentando aqui, e o pedido de ajuda e dos serviços que podem auxiliar é fundamental também. Bom, nessa parte, vamos trazer aqui alguns pontos que o Guideline da Cruz Vermelha Internacional nos traz, alguns pontos importantes em relação ao atendimento a crianças em situações de alterações psicológicas que precisem de apoio. Bom, mantendo aqui o mesmo método, né, o observar, o ouvir e linkar, nós temos primeiro no observar, será que essa criança está sozinha? Está acompanhada por outras pessoas? Isso aqui pode mudar bastante a nossa conduta. Será que ela precisa de algum tipo de proteção, cuidado? Às vezes ela pode estar sendo acompanhada de alguém e esse alguém pode ser a causa do sofrimento.
E é muito difícil identificar isso. O nosso papel não é julgar, apontar o dedo, principalmente sem ter o treinamento adequado, correndo o risco de cometer erros irreparáveis de interpretar determinadas situações. Mas existem indícios, sinais que podem nos levar a uma suspeita, e mesmo você não tendo a convicção e querer intervir numa separação em algo, mas está ali junto, observando como medida protetiva, enquanto algum serviço especializado chega para poder resolver a situação. Então, situações como risco de exploração, abuso. Será que essa criança está sozinha e ela precisa de um apoio emocional, de alguém que possa vir ajudá-la? Por que essa criança está apresentando algum tipo de alteração psicológica? O que é que está acontecendo? Então, são pontos importantes, além de todos os que nós já comentamos anteriormente, observarmos em relação a crianças nesse ponto de observação. Segundo, no ponto de ouvir, o que é que nós temos que ouvir de diferente? Lembra que esse ouvir, desse passo do look, listen, esse ouvir é a primeira aproximação, a primeira intervenção. Então, não é só ouvir, é ouvir e também se expressar através de um diálogo. Não é um monólogo da vítima para a gente. A gente precisa ouvir muito mais do que falar, mas é importante que a gente possa interagir. E ao interagir, é importante utilizar palavras mais simples, adaptadas para a faixa etária. O mesmo pode ser falado, a depender da situação, se for um adulto que tem, por exemplo, uma situação de retardo mental, ou alguém que tem alguém mais idoso, que está numa situação específica, pode ser que você precise, ou se for um estrangeiro, alguém que não fala o idioma, é lógico que também se aplica esse princípio de ter que escolher as palavras que se adaptem melhor à situação. Mas isso também é importante na criança, e isso vai variar dependendo da faixa etária. E existem necessidades e preocupações que podem ser relacionadas especificamente com as diferentes faixas etárias. As necessidades e preocupações de uma criança de 5 anos podem ser diferentes das necessidades e preocupações de um adolescente, por exemplo. Então é importante levar em consideração essa questão da idade em relação às potenciais causas e necessidades que essa criança ou esse adolescente pode ter. Terceiro passo, ligar. O que é que significa esse passo de ligar na questão do público pediátrico? Primeiro, avaliar a necessidade da criança com a própria criança e com o cuidador. Isso é fundamental. Por mais que você tenha uma criança acompanhada, nós não podemos procurar saber somente através do cuidador a versão dos fatos ou o que é que a criança precisa. Nós precisamos ouvir as duas versões, porque pode ser que elas sejam versões iguais, pode ser que sejam versões complementares, que o cuidador às vezes não tenha consciência de determinadas demandas e que a criança pode vir a apresentar, ou pode ser demandas totalmente conflitantes que de repente levantem algum tipo de suspeita de que haja algo estranho na versão do cuidador. Então é importante que ouvir ambos, né? Inclusive, se possível, a depender da situação, ouvir a criança sozinha, se isso for possível ou não, viável ou não, ou se isso não for possível porque a criança é muito pequena, porque a criança está com o seu cuidador ao lado, ouvir a criança, tendo o cuidador ao lado, mas sabendo, levando em consideração que ela está ali, talvez, pelo fato de estar sendo observado, não conseguir falar tudo o que gostaria. Então, tudo isso nós temos que estar atentos. Ajudar na proteção e acesso da criança para necessidades básicas, como foi falado anteriormente. Será que essa criança precisa de algo simples ali, que a gente possa fornecer no momento? Fornecer as informações apropriadas para a idade, no momento que a gente for se comunicar com essa criança, assim como o uso, a escolha das palavras adaptadas. Ajudar os pais e cuidadores a apoiar os seus filhos. Então pode ser que quem está ali com aquela criança, aquele cuidador, aquele pai, aquela mãe, precise de uma ajuda externa do prestador de primeiros socorros para poder lidar com a situação que ele não está conseguindo lidar sozinho, por exemplo. Inclusive fornecer o apoio emocional, eventualmente, tanto para a criança quanto para os cuidadores. Ajudar as crianças a se distanciarem de fatores de estresse e perigo, proporcionando, por exemplo, um espaço para brincar, encaminhando para um espaço amigo. Então, de repente, a criança está ali envolvida numa situação de muito estresse, onde um
o ambiente pode estar contribuindo com isso, de repente quebrar esse padrão, mudar o ambiente, começar a conversar sobre outra coisa que seja agradável, ou levá-la para um ambiente onde ela possa se distrair, onde possa ver algum tipo de diversão que a acalme. Lembrando que um dos princípios, ao lidar com alguém que está com uma alteração psicológica aguda, é acalmar essa pessoa. Então, uma das formas de fazer isso com a criança é mudando o ambiente, eventualmente. Bom, o próximo assunto que eu gostaria de conversar com vocês aqui é sobre as técnicas de desescalonamento para comportamentos violentos. E essas técnicas aqui estão descritas também nos protocolos da Cruz Vermelha Internacional, da Federação Internacional das Cruz Vermelhas. Bom, os prestadores de primeiros socorros, eles têm que ter competências para, primeiro, identificar indivíduos e situações que podem se tornar perigosas devido ao comportamento de outras pessoas. Então, é prever, antecipar ou identificar uma situação real de risco que já está em curso para não se envolver ou fazer com que outras pessoas se envolvam nessa situação para evitar um agravo, ou, eventualmente, começar a perceber sinais de que a situação está se tornando arriscada para, eventualmente, recuar, para não se expor na situação de risco. Segundo, fundamental, chamar ajuda e apoio extra quando necessário, mas decidir parar os cuidados devido a um perigo potencial iminente. Da mesma forma que nós aprendemos para uma emergência traumática, uma emergência clínica, você já começou uma abordagem, você já está fazendo uma escuta ativa, você já está se conectando com a pessoa, você já está tentando acalmar essa pessoa, você já está buscando resolver as necessidades emocionais e sociais. De repente a situação mudou. Um elemento, seja uma falha sua através de algo que você falou, seja algum elemento externo, fez com que essa pessoa mudasse o seu comportamento e você percebesse que aquilo pudesse se tornar um risco para você ou para outras pessoas, é importante nesse momento recuar, mesmo que você já tenha ganhado bastante espaço, ter a sabedoria de que é o momento de não progredir para evitar algo pior. Os prestadores de primeiros socorros, eles podem ser treinados para abordar verbalmente uma pessoa para construir uma relação de confiança. Então é possível treinar para saber o que falar, o que não falar e desescalar verbalmente situações com o objetivo de remover ou remover-se de qualquer perigo. Então, alguém que está apresentando um comportamento violento, que está aumentando, é possível, através de técnicas de comunicação, reverter a situação, onde nós temos que saber o que dizer e o que não dizer. Por exemplo, um erro comum que eu mencionei anteriormente no nosso treinamento, você prometer algo que você não possa cumprir. Isso pode ser uma forma de você aumentar a violência, o descontentamento, de você querer bater de frente, discordar necessariamente ali do que está sendo relatado, de você, por exemplo, não respeitar os sentimentos, as emoções da pessoa e querer rir do que ela está fazendo, ou querer, de alguma forma, desqualificar essa pessoa, ou de você querer se tornar mais agressivo ou falar mais alto do que a mesma. Tudo isso são erros que não podem ser cometidos. Então, a escuta ativa, se colocar ao lado da pessoa para que deixe claro que você está ali com o propósito de fazer o que está ao seu alcance para ajudar aquela pessoa. Então existem essas técnicas de transmitir essa confiança através daquilo que você está falando e daquilo que você não está falando. Saber ouvir mais e falar menos. Então essas são algumas técnicas para desescalonar um comportamento violento, sabendo que isso vai até tal limite, a depender da situação, nós precisamos recuar. Bom, continuando aqui técnicas para desescalonamento, uma das formas da gente perceber como uma pessoa está, através da própria expressão facial, nós podemos imaginar que alguém está aqui irritado, alguém está aqui triste, com sinais depressivos, alguém está aqui de repente furioso. Então, uma coisa é alguém que está com a face de que está irritado, outra coisa é alguém que está com um semblante de que está muito furioso, outra coisa é alguém que está com um semblante de alguém que está violento, que está preparado a agir, que está mostrando sinais. Então perceba que através da linguagem não verbal,
da linguagem verbal também, você consegue perceber no outro as suas intenções e o seu estado emocional. Por isso é tão importante a observação. Você consegue observar também se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está desesperada, esses diferentes tipos de sentimentos. E esses sentimentos, eles são os precursores das ações. A ação vem do que você está sentindo. Então, identificar através de sinais qual possível sentimento está por ali é uma das formas de prevermos as ações. Então, se um prestador de primeiros socorros, ele não tem a capacidade de observar de verdade a situação e ele já quer intervir sem olhar, ele corre o risco de não perceber esses sinais. Sinais que podem prever um comportamento violento. Por exemplo, postura corporal, com punhos fechados, mandíbula cerrada. Alguém está aqui, ó. Já dá para perceber que alguém que está nervoso, que pode ser que se torne violento. Entrar de forma inadequada no espaço pessoal de outra pessoa. Então, por exemplo, alguém está ali sentado tranquilamente, o outro vem, invade o seu espaço, entra na frente, invade um espaço que teoricamente não deveria ser, e a forma que ele invade esse espaço também. Alguém que está evitando contato visual diretamente com outros elementos aí envolvidos, ou que está dando uma impressão inapropriada, você está percebendo que aquela pessoa está com um comportamento diferente, está estranho. Então, são sinais que a gente tem que estar atentos. Pessoas que têm os olhos que começam a marejar, a raiva, às vezes, faz com que o olho fique marejando, às vezes até uma lágrima possa estar caindo. Rosto que vai ficando mais corado ou mais pálido, né? As descargas hormonais que acontecem devido a essas alterações agudas do estado emocional podem fazer com que o rosto fique mais vermelho ou fique até mesmo mais pálido. Alguém que está aí chutando objetos, jogando coisas no chão, batendo uma porta muito forte. Isso tudo, ó, o que é que está acontecendo? Já vou me preparar aqui porque pode ser que essa pessoa chegue aí com intenções mais violentas. Bom, outras técnicas também que podem ser utilizadas para desescalar um comportamento violento estão aí. Fique calmo, tenha autocontrole, tente não se emocionar, porque quando nós nos emocionamos, nós deixamos de agir de forma racional. E neste momento é fundamental que o prestador de primeiros socorros ele mantenha as suas decisões racionais e não emocionais, isso é fundamental. Ficar ao lado da pessoa no ângulo de 45 graus, para não ficar à frente, você dificulta ser atingido diretamente, além de ficar a 45 graus, manter no mínimo um braço de distância, porque também permite que se você for agredido, além de estar na lateral, você vai ter a possibilidade de escapar daquele golpe. Então isso aqui é a distância mínima. Idealmente, se possível, manter distâncias até maiores. Adotar uma postura não agressiva. Você está na frente da pessoa e volta assim, ó, queixo para cima, olha a pessoa, braço cruzado, e aí? Isso é uma postura de afronta. Não, calma, você fica mais tranquilo, né? Você fica numa posição que a pessoa não se sinta ameaçada, que não se sinta afrontada. Falar com a voz tranquila e calma, fundamental, não elevar o tom de voz, como a gente vem falando anteriormente. Não fale de forma sarcástica, agressiva, debochada, que isso tudo pode ser interpretado e utilizado como gatilhos para outra pessoa se desequilibrar. Evite falar sobre a sua intenção de agir. Não fale sobre as coisas que você vai fazer, o que é que você vai fazer, porque isso aí não vai ajudar. Se existirem ações práticas que precisam ser feitas para ajudar a pessoa, você vai agir, vai fazer o que precisa ser feito, mas não ficar querendo falar sobre o que é que você vai fazer. Manter contato com a pessoa o tempo todo e fornecer reforços positivos sobre a resolução do problema, manter o otimismo. Vamos lá, isso vai dar, a gente vai encontrar uma solução, as coisas vão melhorar, do que querer entrar numa visão pessimista e um desfecho negativo. Essas recomendações estão na Federação da Cruz Vermelha. Essas técnicas que eu acabei de mencionar, elas estão aqui na Cruz Vermelha Britânica. Elas trazem essas técnicas. Já aqui a Federação Internacional da Cruz Vermelha, através do Richmond, um trabalho publicado em 2012, ele traz outras técnicas. Respeitar o espaço pessoal, né?
Não invadir um espaço que é da pessoa, que você não foi convidado, não ser provocador, estabelecer o contato verbal, ao invés de ficar ali simplesmente olhando, calado, né? Ser conciso, evitar ser prolixo, falar o necessário de forma objetiva, identificar os desejos e sentimentos para você tomar ações práticas ou para você passar essas informações, ouvir atentamente o que a pessoa está dizendo, né? A escuta ativa é muito importante. É importante concordar em discordar, tá? Então, não tem problema nenhum que de repente vocês tenham opiniões contrárias ou que você não concorde com aquilo que está sendo feito, mas que você aceite naquele momento, que você entenda o que é que está acontecendo, que aquilo pode estar sendo justificado por uma alteração da realidade, uma distorção da realidade da pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, de patologia mental, muitas vezes. Estabelecer os limites. Certos limites podem ser perigosos de serem infringidos, às vezes até mesmo alguém que quer se aproximar de você, que quer te abraçar. Então a gente tem que saber manter de repente algum tipo de distância ou algum tipo de limite no conteúdo da conversa e oferecer escolhas e optimismo. Evitar a imposição daquilo que você acha melhor e de repente, através de uma conversa, começar a pensar em caminhos, onde vários caminhos podem levar à resolução e deixar com que a vítima possa estar tomando as decisões compartilhadas e assim ela se sinta como a protagonista ali do processo, tá? Então essas são algumas técnicas trazidas pelo Richmond, tanto as técnicas de cima quanto de baixo estão no Manual da Cruz Vermelha Internacional, referenciando aqui a Cruz Vermelha Britânica e o Richmond nessas técnicas. Bom, turma, dando continuidade aqui à abordagem de primeiros socorros psicológicos, seguindo o guideline da Cruz Vermelha Internacional, nós temos algumas técnicas para acalmar uma pessoa em perigo. Nós vimos técnicas de desescalonamento de pessoas com comportamento violento e muitas dessas técnicas que já foram abordadas anteriormente também podem ser utilizadas para acalmar uma pessoa que está em perigo. Bom, primeiro, repetindo inclusive uma técnica enunciada anteriormente, usar um tom de voz calmo e suave. Alguém que está muito agitado, alguém que está muito nervoso, não adianta a gente querer igualar o tom de voz, querer ficar acima dele, porque a gente só vai incentivar mais e mais ansiedade e nervosismo. Então, um tom de voz calmo, suave, para conversar com essa pessoa, ok? Bom, outra coisa importante, manter o contato visual, porém sem fixar o olhar, sem o olhar fixo, tô aqui no olho o tempo todo, isso pode soar como uma afronta, né? A pessoa pode se sentir intimidada e querer ficar mais agressiva. Então a gente vai manter o contato visual, tá o tempo todo de olho no que a pessoa está fazendo, porém sem fixar o olhar. A gente tem que estar atento por uma questão de segurança para perceber certos sinais, para obter algumas informações naquela fase de observação que podem ser importantes para a nossa tomada de decisão, mas sem fixar o olhar. Outra coisa importante é lembrar que a sua intenção ali é ajudar. Mas, mais uma vez, não prometa coisas que você não possa cumprir, mas mostra que você está ali para ajudar a encontrar uma solução para o problema dessa pessoa. Lembre-se sempre que possível que essa pessoa está segura, desde que isso seja verdade. Nós temos que trabalhar sempre com o gatilho da verdade. Não prometa coisas que você não pode cumprir e não passe uma falsa sensação de segurança se a segurança não for algo real. Outra coisa importante, participar de atividades ou criar uma distância física para distrair uma pessoa aflita ou restabelecer uma sensação de normalidade. Ou seja, você pode se envolver em algum tipo de atividade paralela que está acontecendo, envolver essa pessoa em algo para tirar talvez o foco do problema, criação de uma distância física de segurança ou até mesmo você se afastar um pouco mais para mexer no foco dessa pessoa e distrair alguém que esteja numa situação de estresse, de nervosismo, uma pessoa aflita, ou para restabelecer uma sensação de normalidade. Ou seja, você ficar ali de frente, enfrentando um problema, de repente você começa a ir caminhar, resolver
alguma outra coisa, agir com naturalidade, sem perder, obviamente, o olhar, etc. E aí, complementando, por exemplo, para exemplificar, fazer uma caminhada, até mesmo chamar essa pessoa para caminhar, buscar se deslocar, ou preparar algo para beber, por exemplo, tá? Alguém está ali, de repente você coloca ali um lanche, coloca algo para beber, tenta buscar tirar o foco daquele problema ali. Isso pode ajudar a acalmar a pessoa que está em perigo. Bom, agora nós vamos entrar no capítulo de angústia mental. E seguindo o protocolo da Federação Internacional da Cruz Vermelha, nós podemos dividir a angústia mental em 3 partes. Vamos ver a angústia mental secundária a um evento traumático, depois a ideação suicida e, por fim, ao luto agudo. Começando por um evento traumático, que pode ser resultante de uma exposição, de uma vítima, de uma exposição a uma ameaça percebida ou real, de morte, ferimento grave ou violência. Por exemplo, acidentes graves, incêndios, roubos, ataques físicos, ataques terroristas, desastres naturais ou qualquer violência sexual são eventos que podem trazer um trauma psicológico para essa pessoa. Pode ser uma experiência direta com a própria vítima ou alguém que testemunhou algo desse tipo e que ficou mentalmente traumatizado com aquilo que ele presenciou. Pode ser também após alguém receber uma notícia muito ruim, algo muito chocante, essa pessoa pode entrar num estado de angústia mental. Existe essa fórmula aqui, que tem no protocolo, que a vulnerabilidade de uma pessoa é igual à ameaça menos a resiliência. Ou seja, quanto maior a ameaça, maior tende a ser a vulnerabilidade. Por outro lado, quanto maior a resiliência, ou seja, maior a capacidade do indivíduo de se adaptar a uma situação de adversidade, menor a vulnerabilidade. Então, uma das formas que nós temos de nos preparar, nos defender a uma ameaça, entrar no estado de alta vulnerabilidade, é sermos resilientes. A resiliência, ela se treina com o tempo, com a prática consciente. Nós podemos nos tornar mais resilientes para enfrentar os problemas do dia a dia e para que a gente possa se adaptar às diferentes situações inesperadas que podem surgir, assim como o papel do prestador de primeiros socorros é que, através da sua intervenção, ele consiga aumentar a resiliência da vítima em encarar aquele problema para diminuir a sua vulnerabilidade, tá? Então a gente pode despertar através da nossa abordagem, uma abordagem respeitando todos os critérios e pontos que nós temos discutido até então, fazer com que essa vítima aumente ou resgate o seu potencial de resiliência para enfrentar essa ameaça que está ali surgindo. Dando continuidade aqui a eventos traumáticos que causam angústia mental, o que é que nós podemos fazer para ajudar alguém que está numa situação como essa? Bom, envolva-se numa conversa, dialogar, lembrando que é importante ouvir mais do que falar. No momento de falar, seja conciso, busque ter uma linguagem positiva, uma linguagem esperançosa, sem prometer coisas que você não possa cumprir. Ouça as preocupações das pessoas, ofereça um apoio empático. O que é a empatia? É a capacidade de se conectar com o sofrimento e com a necessidade do outro. Não necessariamente você sofreu o que o outro está sofrendo, mas compreendendo, respeitando o sentimento do outro, sabendo se colocar, inclusive, no lugar do outro. Manter o contato visual, isso já foi falado várias vezes. Acalmar a pessoa, isso já foi falado várias vezes. Então perceba que lá, no início dessa parte, nós falamos das abordagens gerais, de várias técnicas e métodos que vão funcionar, que são indicados em qualquer situação, e agora nós estamos trazendo situações específicas. Mas perceba que manter o contato visual, acalmar a pessoa, empatia, ouvir, são condutas universais. Mais uma vez, conecte-se com recursos adicionais de suporte ou redes. Pode ser que
Por exemplo, alguma pessoa querida, alguma pessoa de confiança, um amigo, um familiar, até mesmo um líder religioso, seja alguém que consiga criar um vínculo de confiança com essa vítima e que essa vítima que está nessa alteração psicológica comece então a conseguir se acalmar através das orientações dessa pessoa específica. Daí a importância de se conectar com essas redes de suporte e também, obviamente, solicitar ajuda especializada de serviços de APH móvel, por exemplo, que tenha a possibilidade de tratar tecnicamente com essas situações. A prestação do apoio psicossocial pode ajudar durante ou na sequência imediata do evento angustiante, portanto, apoio psicossocial, mesmo nos dias, semanas, meses até anos após a ocorrência do evento. Quando nós falamos de emergências cardiovasculares, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, a cadeia da sobrevivência da American Heart Association recentemente foi acrescida de um sexto elo, que representa o elo de recuperação, de cuidados transdisciplinares no curto, médio e longo prazo. A mesma coisa é um evento traumático. Essa vítima ela vai ter uma fase aguda, que acontece imediatamente após o evento e num curto período, porém, esse evento traumático, ele pode se arrastar por dias, semanas, meses, até mesmo anos. Então, o apoio psicossocial e um trabalho nesse sentido, ele pode ser muito importante para ajudar a vítima a lidar com essa situação e poder reassumir uma vida com normalidade, sabendo lidar com essa angústia mental e fazendo com que ela vá sendo reduzida até, quem sabe, desaparecer ao longo do tempo. Bom, passando agora para o nosso segundo grupo, causadores de angústia mental, nós temos aqui a ideação suicida. Ainda estamos falando aqui das recomendações presentes no guideline da Cruz Vermelha Internacional. Bom, a ideação suicida, ela envolve a seleção de um método para cometer o ato, para cometer o suicídio, o planejamento, a intenção de completar o suicídio. Então, a ideação não é simplesmente alguém que pensou, ou mesmo que verbalizou, eu penso em mim. É algo mais concreto, segundo a definição, que é a ideação concreta, é alguém que já selecionou um método, que já tem um planejamento, tá? Ou uma intenção, já com a ideia fixa de como executar. Dados da Organização Mundial da Saúde trazem que o suicídio é um importante problema de saúde pública. No mundo, nós temos 800 mil mortes causadas por suicídio, sendo que no Brasil nós temos aí 11 mil mortes causadas por suicídio. Isso representa aí cerca de 15% das mortes mundiais do suicídio, segundo a OMS. Os suicídios são evitáveis com estratégias de prevenção. E isso é algo muito importante da gente dizer. Assim como trauma, primeiros socorros, intoxicações, na maioria das vezes nós podemos identificar sinais precoces ou estabelecer medidas de prevenção para evitar que aconteça. O mesmo acontece no suicídio. A interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais podem diminuir ou aumentar a probabilidade de uma vítima cometer o ato. A ideação suicida é algo complexo, multifatorial, que envolve esses diferentes aspectos citados: biológicos, hereditários, genéticos, psicológicos e sociais. Essa interação pode fazer com que uma vítima caminhe em direção à ideação suicida e a cometer o ato, mas pode ser que a interação desses fatores, trabalhado de forma consciente na direção oposta, podem trazer elementos que vão prevenir e afastar potenciais vítimas deste caminho. Existem sinais de aviso da ideação suicida, e esses sinais precisam ser percebidos para que implementemos medidas preventivas para evitar que a vítima caminhe nessa direção. Quais são esses sinais? Bom, ameaças de suicídio, verbais, por exemplo, ou de automutilação, planejamento para o suicídio,
que pode ser através da procura de métodos, aquisição de meios. Essa procura de métodos pode acontecer, por exemplo, através de pesquisas na internet, através da participação em certos grupos, através da aquisição de compras de itens, né, como, por exemplo, uma arma branca, uma arma de fogo, uma corda, algum tipo de medicamento, algo que possa facilitar o ato de ser cometido. Então, é muito importante que cuidadores de crianças, de adolescentes, professores, pais, não só de crianças e adolescentes, como de adultos, jovens adultos, pessoas de todas as faixas etárias, quem está ali convivendo próximo, que fique atento a esses sinais, porque ao surgirem os primeiros sinais e a suspeita que alguém está tendo algum tipo de ideação, é importante procurar ajuda e começar a tratar imediatamente o problema. Alguém que fala sobre, que escreve sobre, né? Muito comum, por exemplo, hoje, jovens adolescentes que têm diários e que em diários escrevem suas ideias, desabafam em pequenos pedaços de papéis relacionados com essas intenções. Publicações online sobre morte ou suicídio, ou seja, a pessoa tenta se expressar, tenta externalizar, ou até mesmo algo mais concreto, que são as tentativas anteriores, tem que acender o sinal de alerta, porque esses são realmente avisos. Outros possíveis sinais: alguém que parece estar dizendo adeus, que parece estar se despedindo, deixando um vídeo misterioso que leve a essa sensação, algum tipo de carta, que sai visitando os parentes de uma forma um pouco não esperada, não comum, conversando com todo mundo, se despedindo. Isso pode ser um sinal. Alguém que tinha várias pendências aí com muitas pessoas e começa a querer resolver tudo, colocar tudo em dia para poder partir sem deixar pendências. Alguém que tem sentimentos negativos que são pronunciados. Um sinal talvez um pouco menos inespecífico, um pouco mais inespecífico, mas que pode ser um sinal. Alguém que externaliza aí sentimentos de desespero, sentindo que não há saída para o problema que está vivendo. Alguém que está com sentimento vingativo, que não consegue ver razão para viver. Né? Muitas pessoas acabam externalizando isso, se sentindo inferior, se sentindo um fardo para os outros. Mudanças abruptas de comportamento, tais como comportamentos de risco, por exemplo, imprudência, alguém que está ali de repente começa a dirigir o seu veículo de uma forma muito arriscada, um carro, uma moto, aumento de consumo de álcool, drogas, problemas com sono, distanciamento social, ou seja, todos esses dados que estão aqui apresentados, eles foram extraídos do Manual de Primeiros Socorros de Saúde Mental, Manual Australiano de 2014, publicado também no Guideline, no Manual e referenciado da Cruz Vermelha Internacional. Tá? Então, ficarmos atentos a esses sinais. Às vezes nós vemos, está claro que existe e a gente simplesmente não quer acreditar, deixa para lá, acha que é besteira, acha que é só uma fase, e aí a gente perde a oportunidade de buscar ajuda e intervenções e medidas de prevenção precoce que podem fazer com que essa pessoa que está iniciando uma ideação comece a se afastar ao invés de cada vez mais se aproximando e, infelizmente, podendo estar cometendo o ato. No Brasil, nós temos, a campanha do Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Existem fatores de proteção contra o suicídio, que são os fatores que justamente precisam ser trabalhados uma vez que nós ou identificamos algum tipo de pensamento, de ideação, ou até mesmo praticados no dia a dia como hábitos de vida para evitar que pessoas acabem seguindo ou entrando neste caminho. Então, por exemplo, uma estreita relação familiar é um mecanismo, é um fator protetor, não só no momento que é identificado um problema como medida corretiva, mas principalmente como um hábito de vida saudável, uma boa prática a ser implementada para manter esse jovem o mais distante possível desse tipo de pensamento. Esse é um dos benefícios, dos numerosos benefícios que uma estreita relação familiar de presença, de escuta, de afeto real pode trazer. Outra coisa é uma boa capacidade de resolução de problemas.
E acrescentado a isso, a questão do próprio autoconhecimento. Acontece na sociedade cada vez mais um distanciamento de si para uma conexão ou uma distração com o mundo exterior, no qual nós passamos muito mais tempo com a nossa mente do que propriamente dito conectado com o nosso ser e com a busca de autoconhecimento que vai nos levar à capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Então, essa é uma capacidade que pode fazer com que a gente tenha mais resiliência e, consequentemente, consiga se afastar mais da ameaça, reduzindo a nossa vulnerabilidade. Então, ainda conectado com essa questão de autoconhecimento, ter um sentido, um propósito de vida. Nas filosofias orientais, inclusive, isso é muito falado. Ter um propósito de vida, ter um porquê, uma causa com a qual a gente verdadeiramente se identifica, algo que realmente nos dá vontade intrinsecamente de lutar ou viver por aquilo. E essa desconexão do ser com o mundo externo, repleto de distrações, pode fazer com que a gente não encontre esse propósito, esse porquê que hoje, cada vez mais, isso é visto como papo clichê de autoajuda, algo completamente vulgarizado, como se fosse algo vergonhoso e que a gente quer distância, enquanto na realidade talvez seja a medida preventiva mais poderosa que existe. A autoajuda propriamente dita, que é a capacidade que você tem de se ajudar a viver uma vida melhor, a ser mais forte mentalmente, a ter mais resiliência, a ter uma maior capacidade de resolução dos problemas. Portanto, incentivar em crianças, desde pequeno, o autoconhecimento, a capacidade de resolução de problemas, a resiliência e começar a encontrar propósito de vida que faça com que a gente tenha realmente um motivo para viver forte, é algo que precisa ser feito para a gente combater essa epidemia, essa pandemia de suicídio, como nós vimos nos números da OMS, com 800 mil mortes por ano somente no Brasil, 11 mil mortes por ano por essa causa. Além disso, outro fator protetor contra o suicídio é a capacidade e a vontade de procurar ajuda. A tendência maior de quem está numa situação de vulnerabilidade emocional, psicológica, é se retrair e não querer ajuda, não buscar ajuda. Mas muitas vezes essas pessoas têm uma voz que grita por dentro de socorro. Só que não consegue dar esse passo, não consegue se abrir para a ajuda. Daí a importância de ter um prestador de primeiros socorros treinado, um familiar presente, com conexão empática, que seja capaz de reconhecer esses sinais de alguém que não está bem e, ao invés de querer julgar essa pessoa, apontar do dedo, dizendo que é um depressivo, dizendo que é um problemático, querendo se afastar dessa pessoa porque você não quer energia negativa por perto de você, ao contrário, é você que está bem consigo mesmo, conseguir estender a mão para essa pessoa que pode estar gritando por socorro de forma silenciosa, que você não ouve e que, com a sua percepção, você possa estender a mão e oferecer ajuda sua em primeiro lugar e em segundo lugar de uma ajuda profissional quando necessária para poder resgatar esse ser e assim os acessos aos recursos psicológicos, grupos de apoio, recurso médico, psiquiátrico, quando necessário, para poder eventualmente fazer esse tratamento multidisciplinar, esse tratamento especializado para fazer com que essa pessoa vá cada vez mais subindo a ladeira e se distanciando dessas ideações suicidas. Quais são as boas práticas em primeiros socorros ao perceber alguém com ideação suicida? Primeiro, avaliar o risco de suicídio e danos. Ou seja, é importante que haja uma avaliação por parte do prestador de primeiros socorros de qual nível essa pessoa se encontra nessa escala de ideação. É alguém que já planejou o método? É alguém que já está decidido a cometer o ato? Em que momento você está fazendo essa abordagem? Muito importante, a nível de primeiros socorros, ouvir o que essa pessoa tem para falar sem julgamentos. Permitir que ela externalize os seus sentimentos sem que ela se sinta julgada.
porque se houver algum tipo de julgamento, se você quiser rebater, criticar, essa pessoa vai se retrair. E muitas vezes o simples fato dela poder externalizar, desabafar, pode ajudar a diminuir a intensidade da angústia mental que ela está sentindo. Terceiro, mais uma boa prática, se envolver numa conversa, tranquilizar a vítima, ouvindo mais do que falando e colocando em prática tudo aquilo que nós comentamos anteriormente. Próximo ponto, encorajar o apoio profissional. Quanto mais você tiver a capacidade empática de se conectar verdadeiramente com a pessoa, de se importar verdadeiramente sem julgamento, mais você tem a probabilidade de adquirir a confiança da pessoa e, consequentemente, você poder influenciá-la, convencê-la por uma questão de ajuda e de verdadeira intenção em ajudá-la, de procurar um apoio profissional. Caso você não consiga estabelecer essa ponte, esse vínculo, esse elo, que na programação neurolinguística é chamada de rapport, menor a probabilidade de você conduzir ou poder conduzir essa pessoa para um melhor caminho, ou o caminho, eventualmente, de um apoio profissional. Além disso, encorajar outros tipos de apoio também. Apoios sociais, apoio de amigos, apoio de grupos, apoio de práticas de meditação, práticas eventualmente religiosas, de yoga, ou de outras questões que possam fazer com que essas pessoas se sinta mais leve, se sinta mais conectada, se sinta mais motivada. Portanto, mais algo importante a ser feito por parte do prestador de primeiros socorros. E, por fim, garantir, na medida do possível, a segurança dessa pessoa, não se colocando também numa situação de risco, de vulnerabilidade. Nós temos que levar em consideração tudo que já foi mencionado ao longo desse treinamento em relação à avaliação de risco, à distância de segurança, a ter que recuar em determinadas situações, a pedir ajuda, a saber qual é o seu limite e, ao mesmo tempo, a buscar fazer o que for possível, a depender da situação da cena, para garantir a segurança dessa pessoa, às vezes afastando-a de um risco, afastando algum tipo de objeto perigoso que possa ser utilizado para algum tipo de finalidade nefasta dessa pessoa, para que ela fique na situação de maior segurança possível. Vamos falar agora do nosso terceiro assunto que envolve angústia mental, que é a questão do luto agudo. Já falamos de eventos traumáticos, já falamos de ideação suicida e agora o luto agudo. O que é o luto agudo? É uma resposta normal à perda de um ente querido. Ele tende a ser mais intenso em perdas repentinas ou imprevistas, perdas envolvendo crianças, jovens, doenças que evoluem muito rápido, acidentes, doenças traumáticas, homicídios, são situações que tendem a trazer uma intensidade de luto maior do que doenças ou situações de morte natural que envolvem idosos, pessoas com doença terminal, pessoas que têm uma doença grave que vai evoluindo e progressivamente evolui, que tende a trazer uma forma de lidar com o luto mais leve, mais brando. O luto, ele tende a diminuir com o passar do tempo. No momento inicial, o luto, independente da etiologia, do jeito que aquela pessoa veio a falecer, se foi abrupto ou não, independente, ele tende a ser maior no início do que com o passar do tempo. Esse é o normal, é que ele evolua diminuindo cada vez mais. E o luto, ele aumenta o risco de problemas de saúde físico e mental permanentes. Obviamente que cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com o luto. Inclusive, isso é diretamente influenciado pela sua formação, sua cultura, pela sua crença religiosa que você tem ao redor desse lado místico da vida, que é o fim da vida, a morte, a depender da religião, a depender da crença, a forma de encarar isso pode ser completamente diferente. Existem alguns pontos de boas práticas em primeiros socorros ao lidar com alguém numa situação de luto. Primeiro ponto, manter parentes e amigos atualizados durante o processo de reanimação. Então, você é um prestador de primeiros socorros
que está atendendo uma vítima que está em parada cardiorrespiratória. E esse atendimento, ele pode ser um atendimento que vai ser um pouco mais prolongado. E durante o atendimento, você pode ir atualizando do que é que está sendo feito, progressivamente deixando a entender que a cada minuto que passa, a probabilidade daquela pessoa voltar vai diminuindo, apesar que você vai continuar fazendo tudo o que precisa ser feito para dar uma chance dessa pessoa retornar. A própria vítima, a própria família, quando percebe que o seu ente querido ele foi reanimado e que a equipe fez tudo o que podia fazer, que estava ao seu alcance, e apesar disso a vítima não conseguiu ser reanimada, a forma de vivenciar esse luto, quando há a sensação que foi feito tudo o que podia ser feito, tende a ser um luto muito menor do que quando fica aquela sensação de que, pô, será que se tivesse tido um atendimento adequado? Será que se tivesse investido mais tempo? Será? Esse luto tende a ser um luto mais intenso e muito mais prolongado por ficar na cabeça sempre aquela pergunta de e se? E se tivesse sido diferente? Será que o meu ente querido ainda estaria aqui comigo? Daí a importância de manter os parentes atualizados e fazer tudo o que pode ser feito para manter aquela pessoa viva, caso essa pessoa tenha indicação, obviamente, de ser reanimado, etc. Existem pessoas em final de vida, em doença terminal, onde já existe ali, por exemplo, a nível de atendimento de saúde, a indicação de não haver um investimento maior em reanimação, em intubação, em UTI, porque em alguns casos isso pode ser caracterizado, inclusive, como distanásia, que seria o contrário da eutanásia, prática proibida no Brasil, que seria induzir à morte. A distanásia seria prolongar a vida a qualquer custo em alguém que não teria mais essa indicação. Bom, segundo passo aqui, dar tempos a sós com a pessoa falecida. Uma vez que alguém veio a falecer e, obviamente, primeiros socorros não é um local para se dar diagnóstico de óbito e dizer, olha, reanimei até então, a partir de agora o paciente morreu, tome e fique aqui. Não, essa é uma decisão médica, onde os prestadores de primeiros socorros só podem interromper esforços de ressuscitação, por exemplo, se a equipe estiver exausta, se o ambiente for um ambiente de risco, onde não houver possibilidade, ou se algum médico avisar que ali não vale mais a pena continuar e autorizar a interrupção do processo de RCP. Outras situações onde o prestador de primeiros socorros não faria inicialmente uma reanimação seriam situações, por exemplo, onde há sinais de morte evidente, um paciente com rigidez cadavérica, um paciente com decomposição, um paciente com trauma incompatível com a vida. Então, existem situações, um paciente, por exemplo, que foi retirado da água, afogado, com o tempo conhecido de mais de 1 hora de submersão. Então, esses casos, está claro que nós estamos ali com o cadáver na mão e é importante dar o espaço à família, ao pai, à mãe, ao parente, de estar ali se recolhendo a sós com a vítima nesse momento. Outro ponto muito importante é permitir, acomodar ou facilitar rituais culturais e religiosos, mesmo se eles não são compatíveis com a sua cultura, com a sua crença, por exemplo. Pode ser algo que você não acredita, pode ser algo que na sua vida você condene, reprime. Esse é um problema seu, essa é uma questão sua. Você não pode deixar isso transparecer ou impor a sua vontade para uma vítima, para uma família de uma vítima que tem as suas próprias crenças, que tem a sua própria cultura. Você tem que permitir e facilitar o acesso à realização de rituais culturais e religiosos. Isso é muito importante para a família poder lidar com o luto. Outra questão de fundamental importância aqui, permitir que a família e os cuidadores tenham tempo para abraçar e estar com seus filhos após a morte, para dizer adeus. Um grande amigo meu, um instrutor, foi envolvido certa vez numa ocorrência trágica, muito feliz, do afogamento de uma criança.
que foi retirada da água sem vida por esse profissional, um profissional inclusive especialista em resgate de cadáver no meio aquático, e ao sair com essa criança daquele local nos braços, o pai estava ali próximo e pediu que ele pudesse carregar o filho pela última vez e que ele saísse dali com os filhos no braço. Perceba esse pedido, essa demanda do pai, como era importante para ele poder vivenciar esse luto da melhor maneira possível. É uma situação muito difícil, muito complicada, mas que o prestador de primeiros socorros deve estar extremamente atento para permitir que aquilo que seja possível seja realizado pela família, porque isso vai ser muito importante para lidar com o luto agudo. Próximo ponto: deixar que os entes queridos saibam como e por que os seus familiares ou crianças morreram. Conhecer as circunstâncias. O desconhecimento, a dúvida, leva a muito mais sofrimento. Saber o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, permite a criação de um filme mental que fecha, que não deixa uma dúvida que vai estar sempre ecoando para obter alguma resposta que talvez nunca venha. Então, se você é uma pessoa, se você é o profissional que presenciou, que detém uma informação desse tipo, essa informação precisa ser passada para o familiar, desde que seja da sua vontade, porque isso também pode ser de fundamental importância para que ele possa lidar melhor com o próprio luto. Outro ponto importante: sempre trabalhar com respeito e integridade. Infelizmente, principalmente em serviços de saúde, de APH, onde as equipes acabam se acostumando a lidar com a morte, a lidar com um cadáver, a lidar com esse tipo de situação, pode haver uma desconexão entre o que você está sentindo e o que a família está sentindo. E você, às vezes, sem perceber, pode soar algo desrespeitoso, você está rindo do lado, falando de uma situação que não tem nada a ver, falando alto, porque aquilo é a sua rotina, mas você esquece que ali tem uma família que está passando pelo pior momento da sua própria vida. E a empatia é justamente a capacidade de você poder se conectar com o sofrimento do outro, sabendo se colocar no lugar dele e pensando: se ali fosse eu ia gostar que alguém estivesse aqui rindo ao lado, fazendo piadas, falando alto, tirando foto, filmando, postando nas redes sociais? Jamais. Isso é inadmissível. Portanto, trabalhar sempre com respeito e integridade. Por mais que você não sofra o que a família está sofrendo, mas o respeito e a empatia devem prevalecer. Próximo ponto: dar dignidade aos indivíduos enlutados e ao seu ente querido falecido. É um corpo, é um cadáver? É assim que você está acostumado a lidar? Pois, ao movimentar essa vítima, a esse cadáver, ao manuseá-lo, seja na frente dos parentes ou não, o respeito deve ser o mesmo. Nós não podemos robotizar a forma de lidarmos com o cadáver, porque nós estamos lidando no dia a dia. Pense aí, se aquele cadáver fosse o seu pai, o seu filho, a sua mãe, o seu irmão, o seu cônjuge, você também iria manusear ele daquela mesma forma? É dessa forma que você ia retirá-lo num ponto para colocar no outro? Provavelmente não. Portanto, temos que dar dignidade aos indivíduos enlutados, à família e também ao seu ente querido falecido. Isso está aqui nos protocolos da Cruz Vermelha Internacional. Turma, nesta última parte desse nosso módulo de primeiros socorros psicológicos, vou trazer aqui esse conteúdo chamado crise de saúde mental, que na realidade é todo o conteúdo deste assunto de primeiros socorros que aparece no guideline, no material da Cruz Vermelha Canadense. A Cruz Vermelha Internacional é muito mais completa, foi de lá que nós tiramos a grande maioria de tudo que nós trouxemos aqui e vamos aproveitar o que tem na Cruz Vermelha Canadense, que acaba trazendo um grande resumo da visão geral. Começamos com a visão geral, especificamos algumas situações, vamos fechar agora com a Cruz Vermelha Canadense, que vai ser uma oportunidade de revisar alguns pontos importantes que foram mencionados anteriormente e também complementar com alguns pontos que ainda não foram mencionados, que vão acrescentar mais conhecimentos a esse tema. Primeiro ponto aqui, que eu achei muito importante ser salientado, é que o prestador de primeiros socorros, ele não é um terapeuta, ele não é um especialista.
Ele não vai tratar o problema psicológico daquela vítima. O prestador de primeiros socorros, ele é um bom ouvinte. Ele é alguém que tem a capacidade de se conectar, de ouvir, de coletar informações, de realizar alguns pontos de boa prática em primeiros socorros, de pedir ajuda adequadamente e de transferir essas informações para quem tem a competência de fazer o tratamento específico. Então, para isso, o protocolo canadense traz a capacidade de observar, ouvir e sentir. Muito parecido com o que foi trazido pelo guideline da Cruz Vermelha Internacional, quando ele traz o LLL, Look, Listen, Link, que seria o observar, o ouvir e o conectar. E aqui ele traz o observar, ouvir, sentir, o famoso ver, ouvir, sentir, que a gente utiliza, por exemplo, para checar uma ventilação do paciente, mostrando a possibilidade de utilizarmos 3 dos nossos principais sentidos para a gente se conectar com o que o paciente está sentindo e para a gente aumentar a nossa capacidade de empatia, termo esse tão falado ao longo desse módulo. Se possível, fornecer primeiros socorros físico e mental se necessário. Físico, se alguém estiver numa situação de somatização, se alguém estiver numa situação de agravo de saúde secundário, que pode ter acontecido um agravo clínico, um agravo traumático, há um distúrbio de ordem psicológica. Então, se possível, necessário fornecer esse apoio para a vítima. Encaminhar para o atendimento especializado, se necessário, mais uma vez. E esse encaminhamento, a depender da situação, pode ser feito através do acionamento num serviço de APH móvel, pode ser através de levar essa pessoa para uma consulta eletiva, pode ser para levar essa pessoa para uma consulta de urgência em um centro especializado, numa clínica, no hospital. Então, a depender da necessidade, essa conduta vai ser adaptada. Os tipos de transtornos devido a substâncias. Isso aqui também é trazido lá no guideline da Cruz Vermelha Canadense. Nós temos transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos. Quais são os principais sinais e sintomas? Dificuldade de pensar com clareza, concentração, dificuldade de concentração, dificuldade de manter o foco em uma tarefa, alucinações, ver coisas que não existem, desilusões, depressão, alteração aguda do humor, problemas de memória, falta de motivação óbvia. Então, esses são sinais e sintomas que nos levam a pensar em possibilidade de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtornos psicóticos que podem ser secundários ao uso de substâncias exógenas, por exemplo, substâncias psicoativas. Muito bem. Quando pedir ajuda para o APH móvel, lembra que eu falei que a gente poderia pedir ajuda para o APH móvel ou levar esse paciente para uma consulta eletiva com um especialista ou até mesmo encaminhá-lo para um hospital? Bom, se o paciente está apresentando risco para a própria vítima, para a própria vida ou para outras pessoas, é alguém que está ameaçando se automutilar, se suicidar ou está pondo em risco a vida de outra pessoa, indicação clara de pedir ajuda para o APH móvel. E a equipe de APH móvel pode ser que numa situação como essa precise de apoio, de ajuda para um serviço de segurança, uma polícia, por exemplo, para poder lidar com essa situação, porque esse paciente pode ser um risco até mesmo para a equipe de APH móvel. E aqui pode ser que haja indicação de fazer uma contenção física, uma contenção química, que já é assunto para APH e não para primeiros socorros. Bom, esse paciente ele pode estar, como eu falei anteriormente, pensando em suicídio ou em algum outro tipo de automutilação. É importante contatar outros possíveis meios de suporte, além do próprio APH móvel, que a gente já comentou aqui anteriormente no treinamento, apoio familiar, de amigos, de conhecidos, de alguma entidade religiosa a qual esse paciente pode ser ligado, pode ser de alguém que esteja ali na cena, próximo, e que esse paciente tenha uma maior chance de estabelecer um elo de confiança, um vínculo de confiança. E o que nós podemos fazer para ajudar
na cena de primeiros socorros. O que é que o guideline da Cruz Vermelha Canadense nos traz aqui? Algo que pode ser feito é reduzir as distrações e incentivar a pessoa a sentar. A posição sentada já tende a ser uma posição mais passiva, onde o paciente apresenta menos riscos, tanto de ser agressivo para alguém quanto para si próprio. Outro ponto importante, buscar sempre manter a pessoa a mais calma possível. Falamos bastante anteriormente, aqui está se repetindo porque aqui é uma grande revisão do que foi dito anteriormente. Usar um tom de voz calmo, falar palavras positivas, incentivando a pessoa a se acalmar, buscando ouvir empaticamente, vendo ações práticas que podem ser tomadas para ajudar essa pessoa a se acalmar, ouvir com empatia o que a mesma tem para falar. Se a pessoa estiver delirando, acolha as suas crenças. Ou seja, alguém está falando coisas que estão desconectadas da realidade, uma distorção total da realidade. Acolha, ouça, sem julgamento. Você não é obrigado a concordar, a dizer que você está vendo também. Mentir para a vítima não é uma boa prática. Isso tende a quebrar o elo de confiança. Você pode acolher. Se a pessoa perguntar, você também está vendo ali? Você pode falar, olha, eu não estou vendo, mas eu entendo que você possa estar vendo nesse momento, não tem problema algum. Ou seja, acolher sem julgamento. E fale com calma, com firmeza, de forma concisa, como nós vimos anteriormente. Ok, turma? Então aqui nós trouxemos para vocês um assunto que é um assunto inédito aqui em nossas formações de primeiros socorros do IBRAP, um assunto pouquíssimo abordado, pouquíssimo discutido, pouquíssimo descrito na literatura de primeiros socorros, e nós acreditamos que seja muito importante que a gente comece a se sensibilizar, se conscientizar sobre esse tema, que é um tema presente com muita prevalência na sociedade, inclusive em todas as faixas etárias, e que a tendência é que aquele que está ao lado, ele preste algum tipo de atendimento baseado na intuição. E esse atendimento baseado na intuição, ele pode levar a condutas equivocadas que aumentem a probabilidade do problema. Então, eu espero que com esse treinamento que nós trouxemos aqui, baseando aqui essencialmente na Federação Internacional da Cruz Vermelha, baseando aqui essencialmente na Federação Internacional da Cruz Vermelha e na Cruz Vermelha Canadense, a gente tenha conseguido trazer uma maior conscientização sobre onde nós podemos atuar, de que forma, quais são os limites, quais são as principais boas práticas que um prestador de primeiros socorros pode ter diante de uma pessoa que está com uma situação de urgência e emergência psicológica e onde existem técnicas descritas na literatura para que a gente possa ajudar. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Vamos em frente, estamos juntos.